Olá, paixões, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, né? Vamos hoje iniciar nossa aula falando sobre a relação entre patrimônio e lazer, né? Patrimônio é a junção que a gente tem do patrimônio cultural e natural que forma um produto turístico. Esse produto turístico é um excelente atrativo tanto para quem visita, para quem é visitado. A gente sempre fala que quando eu vou visitar uma localidade, algum espaço, em determinada região, eu vou verificar o que eu vou visitar. E tem determinados patrimônios que a gente quero conhecer o teatro, por exemplo, em Manaus eu quero conhecer o Teatro Amazonas, eu quero conhecer o Mercado Adolfo Lisboa, que são bastante interessantes, né? Todo o registro histórico da borracha que a gente tem. Então aí são patrimônios culturais, que representam a história de uma localidade, são os monumentos que a gente tem, né? São as edificações que a gente tem que contemplaram uma determinada época. Então, essas edificações, né, esses atrativos, melhor dizendo, são os que motivam as pessoas a visitarem determinadas localidades, pela representatividade que ele tem, não só no eixo local, mas também no eixo nacional. Por exemplo, todos sabem que o Teatro da Amazônia representa quem é a capital da Manaus, né, que está na região amazônica, no estado do Amazonas. Então, assim, as pessoas têm maior curiosidade. Outro atrativo que se tem é a de Anavilhanas. Todo mundo tem curiosidade em conhecer. Então, esse é um patrimônio natural. Esses atrativos formam um produto turístico, que são interessantes tanto para quem visita como para quem é visitado. São espaços de lazer. Né? Infelizmente, alguns desses atrativos são pagos. Nem todo mundo tem curiosidade. Eu já tive a oportunidade de conversar com várias pessoas que já disseram assim, que moram em Manaus, nasceram em Manaus, mas não conhecem o Teatro Amazonas, por falta de oportunidade, por falta de recurso, apesar de ser acessível, ter um dia específico, mas as pessoas não conhecem, né? Muitas vezes por falta de motivação, de ir, de se identificar. Então, assim, esses patrimônios são excelentes como cunho educativo. Isso representa a questão de o patrimônio e o lazer andam juntos na troca de conhecimentos, né? É uma forma de unir o conhecimento e o lazer, e o prazer, melhor dizendo. Então as pessoas verificam aí essa questão de conhecer, né? Então representa trocas culturais. Então é bem interessante esses espaços como cunho turístico, né? Espaços de lazer mesmo. Então, assim, esses espaços auxiliam no fortalecimento da identidade, da cultura de uma localidade, são interessantes, né, para a preservação de uma identidade. Eu me identifico com aquela localidade por causa daquele determinado patrimônio. Por exemplo, quando eu vou no Largo São Sebastião, que é o espaço que representa que está ao entorno do Teatro Amazonas. Gente, bem interessante que eu viajo na história ali. Eu digo, gente, aqui passaram tantas pessoas, né, no período áureo da borracha para vir as apresentações de teatro, que Manaus foi uma das primeiras cidades a receber companhias internacionais que passavam por ali. Então, assim, a gente faz uma viagem, né? Aquela coisa, eu pertenço a essa cidade, que bom que eu pertenço. Quando passa o teatro, quando passa o Palácio da Justiça, quando passa o Encontro das Águas, então aquela coisa é minha região, que orgulho que eu tenho dali, da representatividade que se tem, né? Então, a noção do patrimônio está associada à questão do sagrado, a noção de herança, de memória que o indivíduo tem daquilo que pertence, ou seja, são bens da família, de família. Tá? E vai ser interessante eu preservar, ter representatividade com esses patrimônios, porque eu posso perpetuar isso para as futuras gerações, e passar essa questão da história. Eu gosto muito do Sul, que os sulistas têm uma coisa assim, eu tenho orgulho de ser gaúcho. É a junção do patrimônio que eles falam ali da região dos Pampas, do orgulho da história dali da região que eles têm, né? A Semana Farroupilha que eles fazem, que é a representatividade através do folclore, da troca das músicas que ali são tocados, da questão da gastronomia que é relatada. Ali é uma forma de demonstrar o patrimônio intangível, tangível, né? Tangível quando faz a cavalgada ali perto no centro de Porto Alegre, perto, não sei, mais ou menos ali, né?
Então, assim, é bem interessante isso. Então, assim, ter essa questão do patrimônio que é importante para a contemplação do lazer, né? Porque motiva as pessoas a conhecer aquilo que me determina a conhecer as histórias daquela herança, daquela localidade. Então, o patrimônio é composto não somente por monumentos, mas por grupos de edifícios ou sítios que têm valores históricos e estéticos, arqueológico, científico, antropológico. É o retrato de intercâmbio entre as diferentes culturas. O patrimônio é tão importante que ele pode gerar renda financeira para determinada localidade. Né? A Rose fala que destaca que o patrimônio cultural é valorizado e preservado quando preservado e valorizado pela comunidade, pode transformar em excelente produto financeiro. O que ela quer dizer? Geração de empregos, abertura de empreendimentos ao entorno, como as ali perto de Chato, a gente tem loja de souvenirs, tem restaurantes. Então, porque existe ali toda uma valorização daquele patrimônio. Então, as pessoas buscam ao entorno gerar lucros, né? E não só também esses lucros, como vem a questão da empregabilidade. É bem interessante. Então, compreende que o lazer, como já falamos, ando junto, né? É um excelente instrumento de trocas culturais, né? Não podemos esquecer que o patrimônio faz parte da identidade de uma sociedade, o qual a gente pertence, né? E que isso vai ser importante para as futuras gerações. Patrimônio é bem interessante estudar patrimônio, eu acho que analiso que faz parte da representatividade, se desde cedo a gente tivesse a questão da história, debatir da história do Amazonas, as histórias do local, a gente tem aquela questão do pertencimento. Então a gente vai valorizar muito mais, porque quando o turismo só funciona quando a comunidade local valoriza seus produtos turísticos. Tudo bem? Paixões, fiquem com Deus. Um grande beijo para vocês. Espero que eu tenha atendido a questão, esse mini resumo sobre lazer e patrimônio. Beijo.